Nós estamos no último domingo, que é o 34º do tempo comum, e que solenemente, a partir do ano 1925, o Papa Pio XI transfere essa festa, essa solenidade que comumente realizava-se no último domingo do mês de outubro. E uma das intenções do Papa Pio XI era fazer com que a sociedade entendesse que tudo converge, tudo começa e termina aquilo que o Apocalipse de São João diz, porque Ele é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Então, celebrar a solenidade de Cristo, Rei do Universo, é fazer gerar no coração dos fiéis que só existe um único Senhor, um único Rei, um único dono de todas as coisas, por meio do qual tudo foi feito, como diz o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3, do qual tudo foi feito por meio dele e para ele. Então nada é nosso, tudo é dele. E hoje, nesta primeira leitura, alguém poderia questionar o que o profeta Ezequiel tem a ver com essa festa de Cristo Rei do Universo, essa solenidade. Aqui é uma profecia que aponta para o Evangelho. O profeta Ezequiel empresta a sua boca. Vocês observaram que o texto é todo ele escrito na primeira pessoa. Eu mesmo vou procurar minhas ovelhas. Eu mesmo vou apacentar minhas ovelhas. Vou procurar a ovelha perdida. Vou reconduzir a extraviada. Vou enfaixar aquela que quebrou a perna. Vou cuidar da ovelha fraca. Proteger a ovelha gorda e forte. Queridos irmãos, vou apacentar conforme o direito. Então, é Deus que se coloca como o pastor que vai apacentar as suas ovelhas. Ô Padre, e quando foi que isso aconteceu? Não é em vão, e aqui está a beleza do Evangelho. São João, quando notifica o capítulo 10, Jesus se colocando como o bom pastor que dá a vida por suas ovelhas. Aqui nós vemos a realização da primeira leitura. Aqui nós vemos a plena realização das profecias do bom pastor que vai atrás da ovelha que desgarrou. O Evangelho segundo São Lucas, capítulo 15, mostra o bom pastor que deixa as 99 e vai à procura daquela que se perdeu, e quando a encontra, coloca-a ao colo, traz para casa, convida os amigos e faz uma grande festa. E diz o texto: porque a minha ovelha estava perdida e foi encontrada, estava morta e voltou a viver. Queridos irmãos, eis aí um bom pastor, que é o próprio Deus que se encarna, o Emmanuel, o Deus conosco. Então essa profecia da primeira leitura se realizou na figura de Jesus. Alguém poderia também perguntar: e o Evangelho?
o que tem a ver com a primeira leitura, porque parece um paradoxo, parece uma contradição, Padre. Na primeira leitura vemos um pastor que vai cuidar das ovelhas. No Evangelho vemos alguém que vai separar as ovelhas dos cabritos. Parece que não é muito aquele Evangelho de Mateus 11, 28. Vinde a mim, você que está cansado, você que está fatigado, eu vos darei descanso, meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Nem parece aquilo que o próprio Jesus diz no Evangelho de Mateus 5, versículos 44, 45, do Senhor que faz chover para bons e maus, faz sair o seu sol para justos e injustos. E aqui, vinde benditos, afastai-vos de mim, malditos. Parece algo contraditório, não parece? Ou não? Ou eu estou enganado? Estamos enganados, estamos equivocados, porque queridos, diz o capítulo 6 da segunda carta aos Coríntios, versículo 2: no tempo da aflição eu te ouvi, no dia da salvação eu te socorri. Então o tempo favorável é este, o tempo da salvação é este. Não há contradição entre a primeira leitura e o Evangelho, até porque a segunda leitura mostra claramente um Cristo que deu a vida por um só homem, reinou a morte, mas por um só homem entrou a vida, reinou a vida. Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. Portanto, queridos, nosso Senhor, o bom pastor, é bom mesmo, porque Ele deu a vida. Não há prova maior no mundo do que aquele que dá a vida. Ele deu a vida. O bom pastor, outro dia alguém me questionava, eu dizia: não existem pastores como os de hoje na Bíblia. E alguém me perguntava: tem sim, olha lá falando dos pastores. Como os que tem hoje, não. O bom pastor é aquele que vai, gasta suas energias pelas ovelhas, dá a sua vida. E Jesus nos ensinou isso no capítulo 10 de João. Ele diz que tem o poder de dar e tem o poder de tomá-la de volta. Esse é o bom pastor. A contradição que nós achamos que existe no Evangelho não é uma contradição, é a consumação das escolhas. Nosso Senhor já fez tudo. Santo Agostinho tem uma frase que talvez pode nos ajudar a compreender: o Deus que te criou sem ti não te salvará sem ti. O Deus que deu a vida para nós, Ele nem perguntou se a gente queria viver, ou melhor, a gente não existia. Ele deu de modo gratuito, generoso, cuidou de nós, deu até o Filho para morrer, para resgatar os homens do pecado, do mal. Então agora não tem contradição. As nossas escolhas é que dirão o nosso destino. As nossas escolhas, querida comunidade,
é que vão determinar o destino de cada um de nós. Lembrem-se do que Paulo diz na carta aos Gálatas 6, 7: o que plantas, colherás. Não existe contradição. O que existe aqui, e o Evangelho consuma com o último domingo do tempo comum, falando do juízo final. O juízo final, queridos, não é que nosso Senhor é tirano, perverso. Ele simplesmente vai respeitar as nossas escolhas. Aquilo que você escolheu em vida é aquilo que terás. Por isso que o capítulo 16 do Evangelho de Lucas mostra aquela parábola do pobre Lázaro e daquele homem rico. Na vida tu tinhas tudo. Não, pai Abraão, deixe eu ir lá pelo menos dizer aos meus irmãos. Não, eles têm os profetas, que os escute. Não, pai Abraão, deixa eu ir lá avisar a eles. Não, é na vida, queridos, que a gente faz as escolhas, não é depois que morre. Depois que morre, consumatum est, tudo está consumado, tudo está acabado. Então eis o tempo favorável, eis o tempo da graça que nós temos. E concluir este ano litúrgico com esse 34º do tempo comum é para dizer para mim e para ti, para todos nós: escolhamos aquilo que vale a pena. Vocês escutaram o salmo? Que salmo bonito! O Senhor que é o pastor que nos conduz, é Ele que conduz a nossa vida, é Ele, se a gente permitir, Ele nos levará para a verde pastagem, para as águas repousantes nos encaminhará. Ele vai restaurar as nossas forças de verdade, mas isso é se a gente permitir. Lembrem ainda que o capítulo 10 do Evangelho de João, Jesus diz: a minha ovelha escuta a minha voz e me segue. Aquelas que não são minhas ovelhas não escutarão a minha voz. As ovelhas não seguem estranhos. Por isso, se nós somos ovelhas do Senhor, escutemos a sua voz. Esse é o tempo favorável, esse é o tempo da graça. Façamos valer o tempo presente. O amanhã é um mistério. Nós não temos posse, o direito e a autonomia de dizer: amanhã eu estarei vivo. Quem sabe? Só Deus. Cuidemos, queridos, de trilhar esse caminho que é tão nobre, do qual nosso Senhor não quer perder. Ele diz assim: eu não quero perder nenhum daqueles que o Pai me deu. João capítulo 6, versículo 39. Ele não quer perder ninguém, mas nosso Senhor também vai respeitar as nossas opiniões. Queira Deus, queridos, que no final da nossa história, da nossa caminhada, queira Deus que nosso Senhor com a nossa cara fale assim: venha, bendito do meu Pai, porque será uma tragédia sem precedência para aqueles que escutarão do Senhor: afastai-vos de mim, malditos. E olha, as palavras são muito fortes: ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Queridos, que essas palavras que não sejam para nos intimidar,
mas seja tão somente para nos fazer pensar na vida. Tem uma última frase na primeira leitura que é muito interessante, e essa é talvez, quem sabe, a ligação, a última frase da primeira leitura e do Evangelho. Diz o texto, versículo 17: quanto a vós, minhas ovelhas, assim diz o Senhor, eu farei justiça entre uma ovelha e outra, entre carneiros e bodes. Não esqueçamos, porque nosso Senhor é muito justo, e Ele vai apenas respeitar as nossas escolhas. Que o bom Jesus, nosso patrono, esteja a olhar para nós e nos fazer reconhecer o que é bom mesmo, o que vale a pena. Amém.